Mas vamos aqui para o texto, irmãos, em Lucas capítulo 9, versículo 51. Preste bem atenção na leitura. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Repito, preste atenção. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus que é digno de glória, Deus que é digno de poder, Deus que é digno de toda exaltação. A tua palavra agora, Senhor, será ministrada. Eu peço que o Senhor fale ao teu povo, Senhor, que aqui está. E a todos que irão ouvir no rádio, assistir na TV, acompanhar pela internet. Deus, que a tua palavra penetre cada coração. E que o nome do Senhor seja engrandecido e exaltado por meio desta palavra, por meio desta revelação, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que pode, aplauda bem forte ao Senhor, bem forte isso, diga glória a Deus, aleluia. Tome o teu assento, vamos meditar, vamos prestar atenção, vamos absorver, vamos tomar posse de toda a mensagem que será hoje ministrada nesse santo altar. Absorva, traga para o teu coração toda a palavra que será ministrada hoje nesse santo culto. Amados irmãos, judeus e samaritanos, todos nós sabemos que entre esses dois grupos de pessoas, entre os judeus e os samaritanos, existia um conflito que não cessava. Os judeus e os samaritanos, eles tinham um relacionamento muito complexo, marcado por diferenças religiosas, marcado por diferenças culturais e até sociais. Quer um exemplo? Os samaritanos, eles aceitavam apenas os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como o Pentateuco. Já os judeus não. Os judeus, eles criam em toda a Bíblia, claro, com exceção do Novo Testamento, que ainda não existia. Mas eles eram diferentes dos samaritanos. Então aí já era causado um conflito. Os samaritanos diziam: não, é só o Pentateuco, é só apenas os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Os outros não têm influência, não serve para nós. Já os judeus diziam: não, toda a Bíblia é importante, nós cremos em toda a Bíblia, no Pentateuco, nos profetas, em toda a Bíblia. E outro conflito vinha a existir quando falava de adoração, porque os samaritanos diziam que o lugar de adorar teria que ser no Monte Gerizim. Somente nesse monte era para adorar o Senhor. Já os judeus não. Os judeus diziam que a adoração teria que ser em Jerusalém, no templo. Então aí já existia um outro conflito. Samaritanos diziam que a adoração teria que ser no monte, enquanto os judeus diziam que a adoração teria que ser em Jerusalém, apenas no templo. Então existiam conflitos, eram muito conflitos entre esses dois grupos de pessoas, samaritanos e judeus. E aí nós entendemos por que os samaritanos não aceitaram Jesus e os discípulos pousar ali, naquela aldeia. Porque Jesus, ele disse: nós vamos agora para Jerusalém. E quando eles iam para Jerusalém,
Eles teriam que passar por uma aldeia de samaritanos, e então o Senhor mandou os discípulos irem na frente para preparar um lugar para eles pousarem. E os discípulos, quando chegaram dizendo: nós vamos pousar aqui, porque o Mestre Jesus, Ele nos mandou vir para preparar um lugar. E os samaritanos disseram: não aceitamos, não queremos que vocês pousem aqui, porque vocês são judeus, vocês estão indo para Jerusalém, e não há nenhuma concordância entre nós e vocês. Não há nenhum relacionamento bom entre nós e vocês. Então nós não aceitamos que vocês pousem aqui nessa aldeia de samaritanos. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando os discípulos ouviram isso, quando os discípulos eles veem que os samaritanos não aceitam que Jesus pouse ali, quando os discípulos veem que os samaritanos não querem que Jesus pouse ali naquela aldeia, então eles levantam a voz e eles dizem assim: Senhor, poderíamos orar agora para que descesse fogo do céu para consumir todos os samaritanos. Senhor, poderíamos fazer agora como fez Elias, levantar um clamor, uma oração, para que o fogo venha descer do céu para queimar, consumir, exterminar todos os samaritanos. E é isso que me chama a atenção. O que me chama a atenção nesse texto não é nem o fato dos samaritanos não permitirem que Jesus pouse ali, naquela aldeia. O que me chama a atenção nesse texto é o que os discípulos externam. E a Bíblia nos fala que a boca fala do que o coração está cheio. Quando alguém te falar algo, você pode ter certeza, o que esta pessoa te falou reflete o que está dentro do seu coração. Se ela falou palavras agressivas, o que está dentro do seu coração é ódio, é ressentimento. Mas se ela falou palavras pacíficas, então o que há dentro do seu coração é paz, é amor. E os discípulos aqui, nesse momento, eles externam um ódio, eles externam uma fúria, porque os samaritanos se recusaram a receber Jesus, porque os samaritanos se recusaram a recebê-los ali, naquele lugar, naquela aldeia. Então eles abrem a boca dizendo: Senhor, nós vamos orar, e o fogo vai descer, assim como fez Elias, e esse fogo vai consumir esse monte de gente, esses samaritanos. Que coisa tremenda, irmãos. Que coisa tremenda, irmãos. Eu quero dizer aos meus irmãos que algo bem semelhante acontece entre nós nesses dias em que vivemos. Às vezes por quase nada. O homem está perdendo o controle, está deixando a fúria subir ao coração, e está desejando o mal, e está amaldiçoando, e está maquinando coisas ruins àquele que é o seu próximo, àquele a quem ele deve amar como a si mesmo. Escute, quantas vezes esses discípulos não ouviram Jesus dizendo: se alguém te bater numa face, dar-lhe a outra? Quantas vezes esses discípulos não ouviram Jesus dizendo: ama aos que vos ofende? Quantas vezes esses discípulos ouviram Jesus dizendo:
E eles deveriam amar ao próximo como a si mesmo, mesmo porque este é o segundo mandamento e, por sinal, semelhante ao primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas em um momento que são contrariados, eles deixam o ódio subir ao coração. Eles permitem que a fúria venha se apoderar do coração, e eles externam essa fúria, dizendo: Senhor, uma oração apenas, e eles vão ser queimados, o fogo desce do céu. Apenas uma oração, Senhor. Bem que nós poderíamos agora fazer esta oração. Imagina se Jesus concordasse com o que eles estavam dizendo. Imagina se Jesus dissesse: amém, seja feito conforme a vossa vontade. Orem, o fogo vai descer e vai queimar e vai consumir a todos. Imagina quantas vidas teriam sido destruídas, quantas almas teriam ido para o inferno. Só que o Senhor Jesus não veio para mandar nenhuma alma para o inferno. O Senhor Jesus não veio para destruir e consumir as vidas. O Senhor Jesus veio para dar a vida, para salvar a vida, para construir e não para destruir, irmãos. Sabe o que Jesus fala para eles? No versículo, acompanhe na sua Bíblia, no versículo de número 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Jesus está dizendo para eles: vocês não sabem a quem vocês servem? Vocês não sabem qual é o espírito que está sobre vós? Não é um espírito maligno que deseja morte e destruição das vidas, mas é o Espírito de Deus. Vocês não servem ao diabo que veio para roubar, matar e destruir, mas vocês servem ao Deus vivo, que traz salvação. Jesus está falando, versículo 55, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Veja como foi simples resolver o problema. Amém, pessoal? Foi ou não foi simples resolver o problema? Foi ou não foi? Eles queriam orar para o fogo descer, para todos serem queimados, mortos, consumidos. Mas Jesus arranjou uma forma bem mais prática de resolver o problema, sem que ninguém fosse destruído. Simplesmente deixaram de pousar naquela aldeia e foram pousar noutra aldeia. Veja como é simples, às vezes, de resolver um problema. Só que quando o homem está cheio de fúria, ele não consegue visualizar a forma de resolver o problema. Veja como foi simples. Jesus os repreende: de que espírito sois? Vocês não sabem? Eu não vim para destruir as almas do homem, a alma dos homens. Eu vim para salvar os homens. Vamos sair daqui. Eles não querem que pousemos aqui, então vamos pousar em uma outra aldeia. Você está entendendo como foi fácil resolver o problema? No nosso dia a dia acontecem situações assim. Pastor, aquele fulano, pastor, qualquer hora dessa, pastor, eu perco o controle. Qualquer hora dessa, pastor, eu vou explodir. Ei, desvia do fulano, sai de perto do fulano, se esquiva do fulano. É simples assim. Não bate boca com fulano. Recentemente aconteceu algo
que eu percebi nitidamente que o diabo queria que eu revidasse. O diabo queria que eu revidasse. Enquanto muitos me caluniavam, falavam mal ao meu respeito, levantavam mentira, falsa testemunha contra mim, eu estava em oração e o Senhor dizendo: aquieta o teu coração, faz a obra, fica quieto, fica calado, deixa falar, deixa falar, deixa falar. Quem te justifica sou eu, fica quieto, faz a obra. E eu simplesmente ignorei. Falaram que cansaram. Falaram que cansaram. Sabe, isso acontece diariamente conosco, irmãos. É lá no trabalho, é lá no colégio, é lá entre o vizinho. Nós temos que estar com o coração no Senhor. Não podemos aceitar que a ira suba aos nossos corações. Não podemos cair nessa estratégia do diabo. O diabo quer que você revide as afrontas. O diabo quer que você venha explodir. O diabo quer que você abra a tua boca para amaldiçoar. O diabo quer que você abra a tua boca para murmurar, para contender. Só que nós não somos do espírito do engano, nós não somos do espírito do maligno, nós somos do espírito de Deus. Nós servimos a Deus e não ao diabo. Quem serve a Deus, quem é guiado pelo espírito de Deus, não abre a boca para contender. Quem é guiado pelo espírito de Deus, não deixa o seu coração se encher de ódio, de furor. Quem é guiado pelo espírito de Deus e quem serve ao Senhor, mantenha o seu coração puro na presença do Senhor, irmãos. Aleluias. Talvez os discípulos a princípio tenham pensado: mas Senhor, vão dizer que nós estamos com medo. Mas Senhor, não vamos fazer nada, vamos só se retirar daqui para outro lugar. Aí é que vão falar mal de nós mesmos. Mas Jesus simplesmente disse: vamos se retirar daqui para outra aldeia. E Jesus, o Filho de Deus, poderia muito bem dizer: quem vocês pensam que são? Essa terra é minha. Mas não, já que eles não querem nos receber, então vamos nos retirar daqui e vamos pousar noutra aldeia. Amém, pessoal? E o problema foi resolvido. Tão simples, tão fácil. E lá na frente, tu sabe o que acontece? Lá na frente, tu sabe o que acontece? Acompanhe comigo na sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3. Aliás, capítulo 4, que coisa linda. Oh, glória! Lá na frente, Jesus para mais uma vez em um lugar. E nesse lugar, vem uma mulher para buscar água. Esta mulher era samaritana. Jesus estava só, pois os discípulos tinham saído para buscar alimento, comida. E quando essa mulher samaritana chega, ela nem olha para Jesus, porque ela percebe que Jesus não é um samaritano. Esses dois grupos de pessoas não se comunicam, não se comunicavam. Havia conflito, e mais conflito, e mais conflito entre esses dois grupos de pessoas. Mas estando Jesus sozinho, e observando aquela mulher samaritana tirando água, ele dirige a sua palavra a ela, pedindo um favor. Jesus pede um favor a uma samaritana. Veja,
João capítulo 4, versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Versículo 6. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus pede um favor para ela: ei, mulher, me dê um pouquinho de água, por favor, me dê de beber. Ora, Jesus poderia ter levantado a mão, feito uma nuvem se formar sobre ele, e aquela nuvem fazer a água descer, chover sobre ele. Se ele quisesse, ele ainda pegava, fazia aparecer um canudinho, enfiava na nuvem e botava na boca para beber água de canudinho. Porque ele é Deus, tem poder para fazer todas as coisas acontecer, amém, pessoal? Mas ele espera a mulher samaritana chegar, e quando ela chega, ele vai lhe pedir um favor. Na verdade, irmãos, Jesus não queria um favor daquela mulher. Jesus apenas buscava uma ocasião para falar com ela a respeito do reino dos céus e quebrar aquele tabu que existia entre esses dois grupos de pessoas. Porque Jesus faz assim. Jesus, ele faz assim. Veja o que ela responde no versículo de número 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela fica logo inchada. Por que tu está me pedindo um favor? Como é que tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Não sabes tu que nós não nos comunicamos? Não sabes tu que há uma desavença entre samaritanos e judeus? Então como que tu ousa a dirigir a voz para mim? Como que tu, sendo judeu, ousa a falar comigo que sou samaritana? Jesus não quer saber se a pessoa é samaritana. Jesus não quer saber quem a pessoa é, de onde ela é. Jesus quer salvar a alma da pessoa. Jesus se comunicou com ela, lhe pedindo um favor, porque Jesus buscava uma ocasião para falar a respeito do reino dos céus. Houve um diálogo extenso entre ele e essa mulher. Houve um diálogo extenso. Entraram em muitos assuntos. Olha, Senhor, nós sabemos que a adoração é nesse monte. Já vocês dizem que é em Jerusalém. Acaba com isso. Acaba com isso. Os verdadeiros adoradores não procuram lugar para adorar. Eles adoram em espírito e em verdade, em qualquer lugar que estejam. Vamos colocar por terra essa religiosidade. Vamos colocar por terra essa religiosidade. É mais ou menos assim. Eu ouvi dizer que tem que ir para a igreja de saia. Se for de calça, está no pecado. Deus não ouve oração. Olha, eu ouvi dizer que tem que pregar de calça social. Tem que pregar com anel de formatura, de teologia no dedo. Acaba com isso. Acaba com isso. Vamos colocar por terra
toda essa religiosidade. Vamos colocar por terra todas essas doutrinas de homens que envolvem roupa, costume, religiões, que envolve as culturas. Vamos acabar com isso, porque Deus é salvação. Deus é salvação. Deus descarta tudo isso. Deus olha para a alma. Deus quer salvar a alma. O compromisso não é com a religiosidade. O compromisso não é com a cultura. O compromisso é com a alma do ser humano, irmãos. Pastor, eu vinha para a igreja, me encontrei ali com a mulher. Eu quis chamar ela para vir à igreja, eu vi ela triste. Percebi que ela estava passando por uma aflição. Estava até chorando, pastor. Eu quis falar com ela, fazer um convite, só que ela estava tão desarrumada, pastor. Eu nem falei, deixei para lá. Acaba com isso. Vamos deixar para lá essas religiosidades. Porque o Senhor, Ele quer as almas. Ele quer as almas. O compromisso do Senhor é com as almas. Vamos acabar com isso. Esse conflitozinho de religiosidade, samaritanos, os judeus, uns estão guardando uma religião, outros estão guardando um costume, é uma cultura. Jesus vem para acabar com isso. Jesus conversa com aquela mulher por um longo período de tempo. Jesus fala com aquela mulher. Jesus, ele explica para aquela mulher sobre a salvação, sobre o Espírito, sobre o rio de água viva que poderá fluir de dentro dela. Aquela mulher se interessa e ouve e acredita nas palavras de Jesus. Corre lá no meio do seu povoado, fala que encontrou um profeta, fala que encontrou Jesus. Aí vem uma multidão de samaritanos e começam a ouvir o que Jesus fala, e com pouco todos eles acreditam na pregação de Jesus, e com pouco todos estão glorificando ao Senhor Jesus. Depois chegam os discípulos com a comida e nem se preocupam mais com a comida, ficam admirados porque vê Jesus falando com os samaritanos, ensinando os samaritanos, e os samaritanos ali de boca aberta ouvindo, tomando posse, acreditando, recebendo. E com pouco está os judeus dando a paz do Senhor para os samaritanos, e com pouco todos estão unidos, ouvindo a mesma palavra, a mesma pregação, e com pouco estão todos unidos e reunidos, ouvindo a palavra que vai conduzi-los para o céu. E é assim que tem que ser. Não tem que haver conflito por causa de cultura, por causa de religiosidade. Nós temos que entender: o evangelho é um só, o céu é um só. Dentro do nosso coração não tem que ter o ódio, a amargura, o ressentimento. Dentro do nosso coração não tem que ter aquele mal que causa a tristeza, que causa o desejo por vingança. Nós temos que ter um coração quebrantado, como o coração de uma criança, como o coração de uma criança. Jesus, ele quer ver isso. Ele quer ver corações quebrantados. Jesus, ele quer que caia por terra todas as religiosidades, todos os conflitos entre as religiões. Eu sou católico, nem me fale de crente. Eu sou crente, nem me fale de católico. Eu sou kardecista, eu não creio em ressurreição. Meu negócio é reencarnação. Nem me fale aqui de ressurreição. Eu sou um bandista, eu creio nos orixás, nos caboclos. Eu não quero saber de anjos, nem do Espírito Santo. Vamos acabar com isso. Deus quer salvar a todos, irmãos. Deus quer salvar a todos. Amém. E é isso que acontece. Veja, lá no versículo 39, observe. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Agora Jesus quer sair, e os samaritanos dizendo: tu não vai. Jesus quer sair, e os samaritanos dizendo: não, fica aqui mais, pelo menos mais 2 dias com a gente. Os judeus querem sair, e os samaritanos dizem: não sai, não, fica aqui pelo menos mais 2 dias com a gente. Está lembrado lá no passado? Quando queriam
orar para o fogo descer. Os samaritanos não queriam que Jesus ficasse lá. Não queriam que Jesus ficasse lá. Mas você entende? Os discípulos foram na frente. Os discípulos foram na frente. O primeiro contato com os samaritanos foi com os discípulos. Os discípulos foram na frente preparar um lugar para Jesus pousar. E quando os samaritanos disseram que não aceitavam, logo se enfureceram e queriam orar para o fogo descer, para matar a todos. Aqui não. Aqui os discípulos não estavam. O primeiro contato foi Jesus com os samaritanos. Aí o assunto foi diferente. Quando os discípulos tiveram o primeiro contato com os samaritanos, quase havia morte. Quando Jesus teve o primeiro contato com os samaritanos, houve salvação. Você está entendendo, irmãos? E Jesus, está bom, agora eu vou partir. Os samaritanos dizem, não, não vá. Fique mais 2 dias pelo menos. Você vê que tudo muda. Veja, versículo 40, indo pois ter com eles, indo pois ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Os samaritanos se convertem. Os samaritanos se convertem. Os samaritanos agora caem em si. Acabou essa rixa, acabou esse conflito. Amém? Nós queremos é salvação. Nós queremos é salvação. Amém, pessoal? E é isto que o Senhor Jesus quer que aconteça hoje entre o povo dele que está sobre essa terra, porque ele mandou Jesus a essa terra para salvar a todos. Você volta uma página só, no capítulo 3 e no versículo 16 do Evangelho de João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É isso que Deus quer, que haja salvação, não destruição. Foi para isso que o Senhor enviou o seu Filho Jesus, não para causar contendas entre as pessoas, não para gerar conflito entre as pessoas, não para formar religiões e mais religiões na terra, mas para que todos creiam nele como Salvador, o Filho de Deus, e sejam salvos. Amém? Amém? Diga para Jesus, não mais forte, diga para Jesus, não importa a nacionalidade, a naturalidade, a cor, não importa a posição social. Diga para Jesus, tudo é igual. Todos precisam de salvação para a alma. Amém, pessoal? Amém, irmãos?